Olá, meu povo, tudo bem? Quanto tempo, não é? E o nosso estudo, como é que anda? Não acredito. Tá estudando não, homem. Tem que estudar, tem que amolar o machado, não é? Tem que ficar bem afiado para você aí, então, desvendar aquilo que as bancas tanto te pedem em relação à língua portuguesa. Então, vamos estudar. Manda dúvida para mim, tá certo? Nosso assunto hoje é sobre figuras de linguagem, tá? É um assunto que raramente cai em nossos concursos, mas nós precisamos saber como é que essas figuras são aplicadas, principalmente em relação à nossa gramática. Até porque o nosso vício de linguagem, ou seja, a linguagem coloquial, nos permite trabalharmos aí a nossa língua como nós queremos. E é exatamente aí o problema. Se você trabalha a língua como você quer, na hora de aplicar a linguagem coloquial na linguagem normativa, aí não vai dar muito certo, não. Então, eu preciso saber como aplicar a minha colocação, a minha construção em relação às figuras de linguagem, tá bom? Repito, não é um assunto que cai sempre em nossas provas, mas também não quer dizer que não venha a cair. Simbora? Vamos embora. Material, chegue. Figuras de linguagem. Quando eu falo em figuras de linguagem, eu remeto vocês, então, às figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras. Então, essas figuras, no caso, som, construção, pensamento e palavras, estão todas voltadas às nossas figuras de linguagem. Na verdade, como é que eu vou aplicar isso aí em um contexto? Vamos lá. Primeiro, eu preciso entender o que é uma figura de linguagem, tá? Então, vamos ver. Figura de linguagem, nessa construção ou em uma construção em cima de um texto ou de uma questão, o ato de desviar-se da norma padrão no intuito de alcançar uma maior expressividade, refere-se então às figuras de linguagem. Então, o que é que vai acontecer? Muitas vezes eu vou aplicar algumas figuras precisamente sem necessidade, mas é como eu já disse, se eu tenho a intenção de chamar a atenção para algumas construções, então entram as nossas figuras de linguagem. E o interessante é que nós aplicamos essas figuras de linguagem no nosso dia a dia e nós não sabemos, não é? Então, como chamar essa construção. Então, olha só, por exemplo, quando eu digo assim, estou morta de cansada, estou morrendo de fome, não é? Vi com os meus olhos, elo de ligação. Então, essas construções são os vícios de linguagem que nos remetem às nossas figuras, tá bom? Vamos embora, material. Quando o desvio se dá pelo não conhecimento da norma culta, temos os chamados vícios de linguagem. Isso aí nós aplicamos todos os dias. As figuras de linguagem são divididas em figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras de palavras. Como é que eu aplico isso aí? Vamos lá. Figuras de som. Eu tenho, então, a aliteração, a assonância e a onomatopeia. Olha só, a aliteração e a assonância são quase parecidas. A diferença é a aliteração consiste na repetição ordenada de um mesmo som consonantal e a assonância na repetição ordenada de um mesmo som vocálico. O que é que isso quer dizer, então? Vamos marcar? Repetição de sons consonantais. Eu tenho a aliteração. Repetição de sons vocálicos. Então, eu tenho a assonância. Percebam. Esperando, parada, pregada na pedra do porto. Existe um bem prático. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Lembra isso? Pois é. É uma repetição do mesmo som consonantal. Então, como é que eu classifico isso aí? Vamos embora ver o material? Classifico como aliteração. Quando a minha repetição é uma repetição ordenada, mas de um som vocálico, eu tenho a assonância. Sou, mulato, nato, no, sentido, lato, mulato, democrático do litoral. Repetição do o, ou seja, de um som vocálico, do mesmo som vocálico, dos sons vocálicos idênticos. Então, agora eu tenho a assonância. A onomatopeia é a reprodução
na forma de palavras dos sons da realidade. Então, na verdade, o que é que você vai fazer? Você vai reproduzir o som de algo através da palavra. Toque, toque, toque é o som de alguém que bate na porta, não é? Tririm, tririm, tririm é o som de um telefone. Cocoricocó é o som de um galo. Então, é a reprodução da voz do galo. Então, você tem a onomatopeia empregada aí através da reprodução, né, das palavras. Simbora. Os sinos faziam blém, 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 blão. O que é que eu estou fazendo, então? Reproduzindo, através de palavras, o som do sino. É a onomatopeia. Continuando, vamos lá. Figuras de construção. As figuras de construção, ao contrário das figuras de som, é um pouquinho, na construção, elas aparecem com maior intensidade, não é? Porque nós usamos essas figuras em nosso dia a dia. Por exemplo, utilizamos a elipse, utilizamos o zeugma e utilizamos o hipérbato. Olha só, essas três figuras de linguagem, elipse, zeugma e hipérbato, foram figuras já vistas em nosso curso. Então, em algum momento do curso, você vai perceber, por exemplo, quando se fala em sintaxe de termos, na inversão, né, na troca da posição dos termos da ordem direta, existe o hipérbato, está lá. Quando eu falo na pontuação, eu mexo com elipse e zeugma, está lá também. Então, quando vocês ouvirem tais construções, vocês já vão lembrar o que é que significa, tá bom? Simbora, material. Elipse consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo contexto. Preste atenção. Você lembra do sujeito oculto? Lembra? O sujeito oculto também é conhecido como sujeito elíptico, exatamente por causa da figura de linguagem chamada de elipse. Ou seja, o sujeito não aparece na oração, mas ele faz identificação. É o que vai acontecer com qualquer termo quando nós usamos a figura elipse. Na prática, como isso fica? Vamos embora, material. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Perceba que aqui houve a omissão do verbo haver, não é? Então, na sala, havia apenas 4 ou 5 convidados. Perceba, é uma omissão e é fácil identificação. Então, você percebe que aqui, diante da semântica da estrutura oracional, você tem a presença do verbo. Já o zeugma diz o seguinte: eu terei uma elipse, mas o termo já foi dito anteriormente. Ele prefere cinema. Eu prefiro teatro. Olha o que aconteceu. A figura chamada de zeugma foi utilizada para omitirmos o verbo preferir. E em seu lugar, ou seja, no lugar do verbo, eu preciso obrigatoriamente utilizar a vírgula. Esta vírgula é de emprego obrigatório. Aí o que acontece? Deixa eu só marcar aqui para olhar para você. O que acontece? Se eu conheço um pouco das figuras de construção, de som, ou seja, se eu conheço um pouco das figuras de linguagem, esse meu conhecimento vai me ajudar na minha regra gramatical. Por que isso? Porque existirá uma situação, existirá outra situação em que você vai precisar saber o que é uma elipse, o que é um zeugma, por que aquela vírgula foi utilizada ali. Aí a professora foi e disse assim: eu tenho que usar essa vírgula porque aqui há um processo chamado de zeugma. Tá, e o que é o zeugma? Estamos aprendendo agora, tá bom? Simbora, chega, material. Hipérbato é a inversão da estrutura frásica, isto é a inversão da ordem direta dos termos da oração. Então, eu tenho aqui: ao ódio venceu o amor. Vejam só. Quem venceu? Aí vem minha resposta. O amor. O amor, então, é meu sujeito. O amor venceu. Marca é meu verbo. Verbo transitivo direto. Quem vence, vence algo. Quem vence, vence alguém. Então, ao ódio é meu objeto direto. Mas, professora, por que a preposição? Objeto direto preposicionado para distinguirmos quem é sujeito e quem é objeto. Nesta construção, para não existir aí a confusão, tá? Então, percebam, eu tenho complemento
mais verbo, mais sujeito. A minha ordem está invertida, uma vez que em ordem direta eu devo trazer sujeito, mais verbo, mais complemento. Aí o que é que vai acontecer? Muita atenção, tá certo? Muitas vezes os termos vêm misturados, né, por causa da figura do hipérbato, e neste caso nós precisamos que você entenda aí quem é sujeito, quem é verbo, quem é complemento, para não confundir as coisas na hora de marcar a tua prova, tá bom? Simbora, chega, material. Polissíndeto. Vamos marcar. Polissíndeto, olha só. Eu também falei sobre isso em pontuação, tá? Emprego da vírgula. Síndeto significa conectivo. Poli. Opa. Vou tentar apagar. Apaguei foi tudo. Deixa eu marcar. Novamente. Poli significa mais de um. Não é isso? Então, quando eu tenho um polissíndeto, eu tenho o emprego de mais de um conectivo. Na prática, vamos ver? Consiste na repetição de conectivos ligando termos da oração ou elementos do período. Então, eu digo, e sob as ondas ritmadas, e sobre as nuvens, e os ventos, e sobre as pontes, e sobre o sarcasmo, e sobre a gosma, e sobre o vômito. Então, eu tenho a repetição dos conectivos que ligam termos de uma oração ou elementos de um período, e esta repetição será chamada, então, de polissíndeto. É só você lembrar o seguinte, olha só. Assindética, sem conjunção. Sindética, com conjunção. Polissíndeto, então, repetição de conjunção. Tá? Simbora, material. A inversão é basicamente o hipérbato, não é? Consiste na mudança da ordem natural dos termos na frase. Lembra, a ordem natural é o sujeito, verbo e complemento. Então, quando isso aqui está misturado, eu tenho uma inversão ou simplesmente o hipérbato. Tá bom? De tudo ficou um pouco. Olha só. Um pouco ficou de tudo. Inverti. Um pouco ficou do meu medo, um pouco ficou do teu asco. Inversão, então, a mudança de ordem natural dos termos da frase. Já a silepse é conhecida também como concordância ideológica. Vamos puxar a setinha aqui. Concordância ideológica. Por que isso? Quando eu tenho uma concordância ideológica, esta concordância não acontece com o que vem expresso. O que diz a regra da nossa concordância nominal? O meu substantivo irá determinar que todos os determinantes, então, sejam flexionados de acordo com o substantivo. Então, se eu tenho substantivo no feminino, tudo feminino. Se é plural, tudo plural. Se é masculino, tudo masculino. Se é singular, tudo no singular. A concordância em relação à sua regra diz o quê? Os determinantes concordarão com o substantivo em gênero e em número. Lembram isso? Mas aí o que acontece com a silepse? A silepse quebra esta construção. Na verdade, a silepse é chamada de concordância ideológica porque, para mim, não interessa mais a regra geral, e sim aquilo que me remete ao contexto, aquilo que me remete à ideia. Daí a expressão concordância ideológica, tá bom? Vamos embora. Material. Silepse consiste na concordância, olha só, não com o que vem expresso, mas com o que se subtende, com aquilo que está implícito. A silepse pode ser silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. Como é que isso acontece? Preste bem atenção. Vossa Excelência está preocupado. De acordo com a minha concordância, aqui deveria ser
ocupada. Uma vez que a minha referência está no feminino. Porém, aconteceu a concordância ideológica, ou simplesmente a silepse de gênero. De que forma isso aconteceu? A partir do momento que meu adjetivo vem no masculino, eu estou dando a entender que a concordância está sendo feita com o sexo da pessoa a que eu me remeto. Então, se eu digo Vossa Excelência está preocupado, é porque eu estou falando com a pessoa do sexo masculino. Daí, a concordância ser chamada de concordância ideológica. A minha concordância ideológica também acontece em relação a número, simplesmente pela a relação da silepse de número. Então, percebam quando eu digo os Lusíadas glorificou nossa literatura. A regra de concordância verbal diz o quê? O verbo deve concordar com o sujeito a que se refere. Então, se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Mas aí, quando entra a concordância ideológica, ela diz que haverá a concordância de acordo com a ideia, de acordo com o contexto. Foi o que aconteceu agora também. Vejam só, chegue. Os Lusíadas glorificou nossa literatura. Lusíadas é o nome de um livro, não é? Então, quando eu digo os Lusíadas glorificou, na verdade, o meu verbo não concordou com o título do livro, e sim com a palavra livro, que está subentendida, tá certo? Mais uma vez, emprega-se a concordância ideológica. Acontece também com a pessoa. Então, vamos perceber aqui. O que me parece inexplicável é que os brasileiros, então, eles persistam em comer essa comidinha verde e mole que se derrete na boca. Eu agora tenho eles, terceira pessoa do plural, com o verbo que está na primeira pessoa do plural. Por que isso? A partir do momento em que eu fiz a referência aos brasileiros e eu, então, trabalhei o verbo na primeira pessoa do plural, eu me incluí nesta construção. Então, houve a silepse de pessoa. Anacoluto é uma figura de linguagem que diz que teremos uma construção e deixaremos um termo solto nesta construção. Normalmente isso ocorre porque se inicia uma determinada construção sintática e depois se opta por outra. Percebam, a vida, não sei realmente se ela vale alguma coisa. O que aconteceu aqui? Aconteceu o anacoluto, porque quando você fez referência, fez menção à vida, esperava-se que viesse alguma coisa em relação a ela. Porém, houve uma mudança de construção sintática. Optamos, então, em falar outra coisa que não em referência à vida. Anacoluto é a figura de linguagem. Continuando. O pleonasmo é aquela figura de linguagem que nós usamos quase todos os dias. Então, vamos lá. De que forma eu vou usar o pleonasmo? Subir para cima, descer para baixo. Elo de ligação. Vi com os meus olhos. Perceberam? Se identificou? Não, impossível. Todo mundo fala assim, não é? Ela saiu com sua amiga. Aí a outra faz assim, não, impossível, porque fulana não é amiga. Minha filha, eu vi com os meus olhos. É aquela parte da fofoquinha. Emprega-se uma figura de linguagem, tá? Então, o que é que me diz o pleonasmo? Simbora, chega, material. O pleonasmo consiste numa repetição, não é? Numa redundância, cuja finalidade é reforçar a mensagem. Então, eu digo, e rir meu riso. Você só pode rir riso, não é? Derramar meu pranto, tá? Aqui, na verdade, nessa construção, derramar meu pranto, não acontece o pleonasmo. Ele acontece basicamente aqui. Ri meu riso. Quando você, então, fala, peguei com a minha mão, pisei com o pé,
vi com os meus olhos. Mais uma vez, subi para cima, desci para baixo, sonhei um sonho. Então, todas essas construções são classificadas como pleonasmos, tá bom? Simbora, material. Anáfora. Opa, vamos marcar? Consiste na repetição de uma mesma palavra no início de versos ou frases. Agora, muito cuidado para não confundir anáfora com o polissíndeto. Por que isso? O polissíndeto é a repetição, mas de um conectivo, tá certo? Já a anáfora vai consistir na repetição, porém, não de um conectivo. Percebam, amor é fogo que arde sem se ver, lá vou. É ferida que dói e não se sente, lá vou eu. É um contentamento descontente, mais uma vez, é dor que desatina sem doer. O que foi que aconteceu? Houve a repetição do verbo no início do verso, marcando então a presença da anáfora. Muito fácil. Mais uma vez eu repito, cuidado para não confundir com o polissíndeto, tá bom? Simbora. Falando em polissíndeto, surge-nos o assíndeto. Ora, este a, que aqui está, significa negação. Síndeto significa conectivo. Então, se eu tenho a negação de um conectivo, o assíndeto, então, é a ausência da conjunção coordenativa, resultando no uso das orações coordenadas assindéticas. Sem esquecer que a partir do momento em que eu tenho mais de uma oração e não existindo a presença do conectivo, eu preciso utilizar as vírgulas, tá bom? Então, vim, vi, venci. Neste caso, eu tenho 3 verbos, marcando 3 orações, sem os conectivos, portanto, 3 orações assindéticas. Eu acho que você deve estar pensando assim, eita, agora eu estou lembrando tanta coisa, não é? Muita coisa está voltando aí, ó, oração assindética, sindética, polissíndeto, vírgula, por que eu emprego a vírgula, não é não? Eu acredito que sim. Simbora, material. Figuras de pensamento. Eu agora tenho a antítese, tenho a ironia e tenho o eufemismo. Existem outras, tá? Vamos começar por estas 3. Vamos lá. Figuras de pensamento. Consiste na aproximação de termos contrários de palavras que se opõem pelo sentido. Então, eu digo, os jardins têm vida e morte. São palavras que consistem aí na utilização, quase que não sai, na utilização de termos contrários. Ironia é a figura que apresenta um termo em sentido oposto ao usual, vamos marcar, oposto ao usual, obtendo-se com isso um efeito crítico ou humorístico. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Olha aí, houve então a relação da figura de linguagem chamada de ironia para apresentar o espírito, né, o efeito crítico na construção. Já o eufemismo consiste, então, em substituir uma expressão por outra menos brusca. Olha só, o eufemismo consiste em suavizar algumas construções que são basicamente pesadas ao uso do cotidiano. Por exemplo, quando eu digo assim para vocês, fulano passou desta para melhor, né? É melhor do que dizer fulano morreu. Então, se ele passou desta para melhor, entende-se que ele morreu. E necessariamente eu não preciso dizer que fulano morreu. Não é assim? Então, é a figura de linguagem chamada de eufemismo, tá bom? Vamos embora, material. Quando eu digo, então, ele enriqueceu por meios ilícitos, né? Houve a figura de linguagem chamada de eufemismo, em vez de falarmos que ele roubou. Suaviza a construção, não é? Mas aí eu tenho basicamente
o mesmo significado, tá? Então, o eufemismo é uma figura de linguagem que consiste em substituir uma expressão, procurando-se, então, suavizar alguma afirmação desagradável. Continuando. Hipérbole, prosopopeia ou personificação, gradação ou clímax. Bem, esta figura de linguagem chamada de hipérbole é uma figura de linguagem que nós usamos quase todo dia também. Quando nós dizemos que estamos morrendo de sono, não é? Chorou rios de lágrimas. Ele chorou lágrimas de sangue. Olha só, este exagero é a hipérbole. Agora, cuidado para não confundir hipérbole com hipérbato, tá bom? Hipérbato é a mistura da ordem da oração, ou seja, a mistura dos termos que fazem parte da tua ordem direta. Já a hipérbole consiste no exagero em nossas expressões. Simbora, material. Hipérbole. Trata-se de exagerar uma ideia com a finalidade de enfatizá-la. Então, quando eu digo que eu estou morrendo de sede, não é? Eu poderia, então, dizer que eu estou com muita sede. Necessariamente eu não estou morrendo, mas aí a finalidade de enfatizar a ideia de que eu estou com muita sede foi trocada, então, aí pela questão da hipérbole. Já a prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a seres inanimados predicativos que são próprios de seres animados. Então eu digo, o jardim olhava as crianças. Percebam, jardim é um ser inanimado. E eu atribuí ao jardim características predicativos de seres animados. Então, esta figura de linguagem é chamada de prosopopeia. Gradação ou clímax é a apresentação de ideias em progressão ascendente, que é o clímax, ou descendente, que é o anticlímax. Olha só, um coração chegado de desejos, latejando, batendo, restrugindo. Houve uma gradação, portanto, nós temos a apresentação de ideias em progressão ascendente, ou, de alguma forma, descendente, tá certo? Continuando, vamos lá. Apóstrofe, vamos marcar. Aí você diz assim, meu Deus do céu, é tanta figura de linguagem com nome esquisitinho, né? Vamos lá. Apóstrofe consiste na interpelação enfática a alguém ou a alguma coisa personificada. Então, como é que eu trabalho essa construção? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Você está apelando, você está interpelando, você está evocando, você está chamando. Essa figura de linguagem, portanto, é a nossa apóstrofe. Temos também aquelas figuras chamadas de figuras de palavras. As figuras de palavras, então, são apresentadas pela metáfora, a primeira construção. O que é que ela diz? Metáfora consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. A metáfora implica em uma comparação em que o conectivo comparativo fica subtendido. Na verdade, o que é que você tem? Você tem duas figuras de linguagem quase iguais, não é? Uma é a comparação e a outra é a metáfora, e a diferença é que na comparação o conectivo da comparação vai aparecer e na metáfora esse conectivo fica subtendido, tá bom? Como isso é aplicado na prática? Simbora, chegue. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Olha só, se eu tivesse dito que meu pensamento é como um rio subterrâneo eu teria a comparação. A partir do momento em que eu não utilizo o conectivo de comparação, mas esse conectivo está subtendido, eu tenho uma metáfora, tá certo? Então, metáfora nada mais é do que uma comparação sem o seu conectivo. E aí, não é fácil? Não? É fácil sim, homem. Vamos exercitar? Qualquer coisa, manda tua dúvida para mim, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima aula.